Olá pessoal, eu sou o Bruno e vocês estão no canal Aprenda Agora. Hoje nós vamos falar nesse vídeo como estudar da maneira correta para ser aprovado em concursos públicos e quais estratégias eficientes a gente tem que usar. Eu gravei um vídeo a semana passada com o seguinte tema: você não é burro, só estuda da maneira errada e por isso não é aprovado em concurso público. Nesse vídeo eu falo diversos erros que os candidatos cometem ao estudar para concurso público e, devido a esses erros, não conseguem aprovação. Às vezes se sentem diminuídos, se sentem com uma capacidade ali baixa, limitada, quando na verdade o que está faltando é método de estudo, você está estudando da maneira errada. Se você assistiu esse vídeo que eu gravei, certamente você percebeu que a maioria dos candidatos eles erram na preparação e nos estudos para o concurso público. E que apesar do esforço e de horas e mais horas de estudo, eles não conseguem aprovação. E é aí que entra a grande importância de estudar da maneira correta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. Eu já adianto para você que essas coisas que vão conversar com vocês aqui neste vídeo, com certeza, alguns coaches por aí do mercado, eles vão te cobrar centenas, milhares de reais para te falar essas mesmas coisas que eu vou falar aqui para você de graça. Então acompanhe até o final desse vídeo. Primeiramente, no estudo para concurso público, você tem que ter um planejamento e tem que ser organizado. Você tem que ter um cronograma de estudos. Você tem que saber qual matéria você vai estudar em cada dia da semana. Você tem que ter um cronograma diário, por matéria que você vai estudar, quantos minutos ou quantas horas por dia você vai estudar dessa matéria. O ideal é que todo final de semana, por exemplo, aos domingos, você faça o cronograma com as matérias, dias e horários que você vai estudar na outra semana. E a cada domingo você pode renovar isso. Se você for uma pessoa muito organizada, você pode fazer isso por mês, você tem um planejamento mensal de estudo. Por semana eu acho mais legal, que fica mais palpável ali de você cumprindo as suas metas, corrigindo o que precisa corrigir. Os aprovados nas primeiras colocações, eles garantem e comprovam que o ideal é estudar em média de 2 a 3 matérias por dia, no máximo. Não adianta você estudar muitas matérias no mesmo dia, sua retenção vai ser bem menor. Na questão do estudo para concursos, você tem que se lembrar que constância, ter constância, estudar todos os dias é mais importante do que estudar muitas horas num dia só. O importante é que todos os dias você tenha contato com o estudo e com matérias, até que você alcance o seu objetivo, que é a aprovação. Essa questão do planejamento de estudos é importante que você leve em consideração seus pontos fortes e seus pontos fracos. Obviamente, você tem que dar mais tempo do que você tiver para estudar para aquelas matérias que você tem mais dificuldade. E aquelas matérias que você domina mais, você pode colocar menos tempo, de repente trabalhar só com revisões ou só com questões. Aí vai ser uma escolha sua, mas o importante é que tem que ter um planejamento, tem que ter cronograma, não pode estudar qualquer hora o que quer. Você tem que ir lá, estudei tal matéria, estudei aula 1, você tem que ir lá e riscar a aula 1. Tem que ser organizado, senão não funciona, pessoal. A coisa é séria. Para fazer esse planejamento, esse cronograma, você pode usar apps aí, aplicativos que tem gratuitos. Você pode fazer uma planilha no Excel. É tranquilo, o que você não pode deixar de fazer é ter a organização dos seus estudos. Tem que levar a sério. A dica número 2 para que os seus estudos sejam realmente eficientes e para que você consiga a aprovação é o método Pomodoro. Eu não sei se você já ouviu falar, mas esse método ele é muito conhecido. E como funciona? Para que você estude de uma forma eficiente, você consiga reter mais informação, você vai estudar um período de no máximo 25 a 45 minutos e você vai fazer uma pausa de 5 a 15 minutos. Eu gosto de organizar o meu estudo assim, eu estudo 40 minutos e faço uma pausa de 10. 40 minutos, faço uma pausa de 10. Esse método de estudo ele evita a fadiga mental. Você consegue fazer vários ciclos aí de 20, 30, 40 minutos e as pausas. Diferentemente se você estudar 2 horas direto. Você já tem ali uma fadiga mental, não consegue mais reter muita coisa, já dá aquele desânimo, você vai parar de estudar. É muito mais interessante você, de repente, que está começando agora, começar com círculos curtos, por exemplo. Você pode fazer 20, descansa 5, 30, descansa 5, até que você chegue, por exemplo, eu gosto de estudar 40 e descanso 10. E eu consigo fazer vários ciclos de estudo dessa forma. Demora muito mais para que você atinja aí uma fadiga e não consiga mais estudar naquele dia. O terceiro método que você tem que aplicar nos seus estudos
para que você tenha mais rendimento e seja aprovado é a resolução de questões. É muito importante que dentro do seu cronograma você separe momentos diários e você resolva questões daquele assunto que você estudou. Todos os dias você tem que resolver algumas questões. Eu não posso te falar a quantidade, 5, 10. Eu mesmo já cheguei a resolver 50, 60, 100 questões num dia. Vai depender da matéria, vai depender do seu grau ali de avanço nos estudos, mas você tem que começar, que seja no mínimo, no começo, 1, 2, 5, 10 questões por dia. Todos os dias você tem que resolver questões. Tem um site bem bacana que é o Que Concursos. Você pode pesquisar aí se você ainda não conhece. Você consegue fazer cadernos por matéria, você consegue fazer cadernos de questões por concurso, por nível de dificuldade. Então é bem interessante que você monte um caderno ali de cada matéria e você consegue salvar aquelas questões que você teve mais dificuldade para revisar. É muito importante que você estude através de questões também. Quando você responde questões, você se acostuma com a linguagem da banca que você vai prestar o concurso. Então, por exemplo, se é a VUNESP, eu vou responder muita questão da VUNESP. Eu vou me acostumar com o linguajar, com a forma que aquela banca vai cobrar determinada matéria. Isso me coloca num nível aí acima dos demais candidatos, porque fica muito mais fácil e mais rápido no dia da prova eu entender o que aquela banca está me cobrando naquela questão. O estudo por questões ele torna o estudo muito mais eficiente. Agora volta aqui comigo, presta atenção. Se você está gostando desse vídeo, ó, dá uma curtida aqui, se inscreve no canal, que eu pretendo gravar muitos vídeos nesse sentido, de ajudar vocês a serem aprovados no concurso público. Dica número 4, para que você tenha um estudo eficiente para que você seja aprovado. Você pode até estranhar num primeiro momento, mas essa dica é cuidar da sua saúde física. E para cuidar da sua saúde física para os estudos, para melhorar o seu desempenho nos estudos, você vai passar por 3 eixos. São eles a sua alimentação. Você tem que ter uma alimentação adequada, porque através dela o seu intestino funciona melhor, o seu corpo funciona melhor e a sua mente também. A segunda, você tem que praticar atividade física. Através da atividade física, você melhora a sua concentração e você melhora a capacidade do seu cérebro de retenção. Tem várias pesquisas e a ciência comprova o que eu estou te falando. E o terceiro eixo dessa tríade seria o sono. Se você não dormir bem, você tem muita dificuldade para estudar, você dorme quando você está lendo os PDFs, você perde o foco quando você está assistindo uma videoaula, você fica lá voando. Então, essa tríade, alimentação, prática de exercício físico, que seja uma caminhada, que seja o que você gosta, e o sono, essas 3 coisas tornam o seu estudo muito mais eficiente, você vai ter muito mais capacidade de estar entre os primeiros colocados. A atitude número 5 de quem estuda para ser aprovado de forma eficiente é praticar revisões constantes. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe a curva de esquecimento. Tudo aquilo que a gente aprende, não usa ou não coloca em prática, entra numa curva de esquecimento. E com o passar dos dias, você vai esquecendo 10%, 20%, 30%. Essa curva ela vai diminuindo a ponto de você não lembrar o que você viu. Chega um ponto que você pode até lembrar o título de uma matéria, mas você não vai lembrar nenhum detalhe dessa matéria. E nas provas eles cobram justamente os detalhes, porque o examinador sabe que apenas vai lembrar aquelas pessoas que realmente se dedicaram, aquelas pessoas que venceram a curva do esquecimento através das revisões periódicas e espaçadas. A propósito, eu pretendo gravar um vídeo apenas falando sobre essas revisões, intercalando com essa curva de esquecimento. Um vídeo mais técnico para que você consiga fazer essas revisões de forma eficiente. No geral, você já pode se organizar. Você tem que revisar os seus conteúdos. Seja semanalmente, seja a cada 15 dias, você precisa revisar, ou sua mente vai simplesmente deixar de lado e você vai lembrar apenas de outras coisas que você viu mais recentemente. Nessa questão da revisão, você pode já colocar no seu cronograma, ali no seu planejamento, quando você vai revisar cada aula. Você pode anotar ali a data que você viu aquela aula, aquele tema, você pode anotar a data da primeira revisão, da segunda revisão, e assim você vai conseguindo deixar o seu estudo mais organizado, mais eficiente. Existe uma técnica, eu tenho até um vídeo gravado aqui no canal, chama Técnica Feynman, para que você aprenda sobre qualquer assunto. Uma das dicas da técnica Feynman é que quando você realmente quer reter um assunto na sua memória, além de estudar ele, revisar e praticar questões, você tem que parar
e tentar explicar para si mesmo em pensamento sobre aquele tema que você aprendeu. Você não pode olhar nada. Se você conseguir explicar de uma forma clara para você mesmo e você lembrar, entender, esse conceito, esse estudo já vai estar fixado na sua memória. Vai apenas depender ali de pequenas revisões para manutenção. O passo número 6 para ser aprovado e para estudar com eficiência é fazer simulados. Você precisa fazer simulados como se fosse o dia da prova. Se a sua prova vai ter 100 questões, de tempos em tempos você tem que ter no seu cronograma uma previsão para você fazer um simulado com essas 100 questões. Nesse dia você vai simular a prova, você vai responder, se for 10 matérias, questões de 10 matérias. Se você tiver 4 horas de prova, você vai cronometrar esse simulado em 4 horas. Tem que ser um simulado mesmo, um ambiente silencioso. Se você não estiver em casa, você pode ir numa biblioteca pública, em algum local que tenha silêncio, levar a sua pastinha, levar seu celular, sua folha impressa, faça um simulado. É muito importante você ter a noção do tempo que você leva para responder esse simulado por matéria, onde você teve mais dificuldade, onde gastou mais tempo. Quem realmente é aprovado em concurso estuda com eficiência. E isso não é fácil, não é uma tarefa fácil. Porém, você tem a certeza da aprovação. Porque a maioria, 90%, 99%, não faz isso e não passa no concurso. Apenas perde tempo da sua vida estudando da maneira errada. Através do simulado, você consegue também identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos e ir corrigindo o seu cronograma. Da mesma forma que resolver questões, resolver simulados te ajuda muito nessa questão. Como vocês podem ver, não existe uma fórmula mágica para ser aprovado em concurso público. Não existe uma fórmula mágica para você se tornar um super inteligente e lembrar de tudo que você estudou. A não ser que você seja aquele personagem, Mike Ross, do seriado famoso aí do mundo dos advogados. Se você for o Mike Ross, o Mike ele lê uma vez e lembra tudo. Mas nós, seres humanos comuns, reais, nós precisamos revisar. Então você vai precisar de foco, organização, disciplina, cronograma. E também é muito importante você saber qual a razão que te leva a estudar. Por que você quer aquele cargo? É pelo dinheiro? É pela satisfação? É seu sonho, por exemplo, ser juiz, ou ser advogado, ou ser policial militar? Você tem que saber qual é o seu objetivo. E você tem que se lembrar desse objetivo quando você está estudando. Se o seu sonho, por exemplo, é ser promotor de justiça e você está estudando para esse cargo, você tem que se lembrar que você sonha estar nesse cargo. Se a questão é apenas financeira, você tem que se lembrar que você quer aquele salário desse cargo que você está estudando. É importante que você sempre se coloque naquele lugar, se imagine recebendo esse salário, se imagine com aquele uniforme ou com aquela farda. Isso vai te ajudar e te motivar a manter o foco, a disciplina. Faça sempre esse exercício mental de se colocar aonde você quer estar. Isso é uma técnica que pessoas de sucesso utilizam nas suas vidas. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas até aqui. Eu vou gravar mais vídeos explicando mais detalhadamente cada ponto desse vídeo para vocês. Então não se esquece, curte nosso vídeo, se inscreve no canal e até logo!